Meu querido ouvinte amigo, a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez, Deus tem abençoado a minha vida e tem abençoado a sua vida e nos dado essa rica oportunidade de aprender um pouco mais e ouvir um pouco da sua palavra para que tenhamos uma vida melhor. Eu quero deixar um texto para você do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2 e versículo de número 4, que diz assim: E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é uma passagem bastante conhecida do Evangelho de Marcos, no momento em que Jesus ele se encontra em uma residência, e nessa residência existem muitas pessoas, de forma que ninguém conseguia entrar e nem sair daquele lugar. Dessa forma, um paralítico que jazia naquele momento, e com ele os seus amigos, eles bolam um plano para que eles conseguissem chegar até Jesus e dessa forma ser curado, ter a sua integridade física restabelecida. Eles entram pelo telhado da residência, fazem buraco, descem o paralítico por aquele buraco no telhado, e naquele momento eles chegam até na presença de Jesus. E naquele momento que eles chegam até na presença de Jesus, Jesus ele diz assim a Bíblia, no versículo 5 do capítulo 2 de Marcos: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Algo muito interessante, não é verdade? Você consegue acompanhar comigo? O paralítico, os seus amigos e as pessoas que estavam ali, todos entendiam o que aquele paralítico queria. E o que aquele paralítico queria era, com certeza, ter a sua integridade física restabelecida, poder andar novamente, né? E não é isso que acontece. O que acontece é, Jesus ele diz ao paralítico: estão perdoados os teus pecados. Filho, perdoados estão os teus pecados. Que é algo interessante, né? Algo muito interessante. Porque o que será que Jesus não sabia que aquele paralítico queria ter a sua integridade física reestruturada? Com certeza Jesus sabia. Só que aqui a palavra que eu tenho para você: Deus, como bom Pai, Ele não nos dá aquilo que nós queremos. Deus, Ele nos dá aquilo que nós precisamos. O que aquele paralítico ele precisava não era andar novamente. O que aquele paralítico ele precisava era ter os seus pecados perdoados. Foi isso que Jesus ele fez. Aí você pode dizer: mas se nós formos continuar lendo, no versículo de número 10, diz: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. É muito verdade. Depois de Jesus ter perdoado os pecados daquele paralítico, ele também dá a ele a integridade física dos seus membros. Mas isso, se você for ler todo o contexto, é muito por conta dos fariseus que arrazoavam de Jesus por ter dito ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Então, o que me parece é que Jesus, para confirmar aquela palavra que ele disse, que ele tinha poder para perdoar pecados, e as pessoas que arrazoavam diziam: não, ele não tem poder para perdoar pecado. Quem tem poder para perdoar pecado é Deus. Como é que ele vai dizer que tem poder para perdoar pecados? E ele, para provar que ele tem poder para perdoar pecado, porque quem é que tem poder para perdoar pecado? Se ele tem poder para perdoar pecado e não tem poder para curar uma pessoa. Então, para ele provar que ele tem, para ele mostrar que ele tem, que ele não precisava provar, ele diz:
levanta a tua cama e anda. É a prova de que ele tinha poder para perdoar os pecados, que para ele era fácil tanto perdoar pecado quanto mandar aquele paralítico andar novamente. Mas a mensagem que eu quero trazer para você é essa, que Jesus ele dá àquele paralítico o perdão dos seus pecados, porque o que ele precisava não era andar, o que aquele paralítico precisava não era correr novamente, o que aquele paralítico precisava, a maior necessidade dele era ter os seus pecados perdoados. A maior necessidade daquele paralítico é a maior necessidade minha, é a maior necessidade sua e é a maior necessidade do ser humano, o perdão de nossos pecados, é ser absorvidos. A condição do ser humano é de culpado, é de condenado, porque os nossos pecados nos condenam. Romanos, no capítulo de número 3, no versículo 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados, carentes da glória de Deus. Essa é a nossa condição. O pecado faz com que nós estejamos nessa condição, na condição de culpados, porque o pecado nos condena. Romanos, no capítulo 3, no capítulo 6, no versículo de número 23, diz: porque o salário do pecado é a morte. E todos nós merecíamos a morte, porque nós somos pecadores, porque nós estávamos sob o jugo do pecado. Então nós precisamos, a nossa necessidade é o perdão, no caso, sermos absorvidos, precisamos ser absorvidos. E Jesus, ele nos dá o perdão dos nossos pecados. Uma vez que nós somos absorvidos, que Jesus nos dá essa condição de livres do pecado, de o perdão dos nossos pecados, nós podemos ter alegria, porque a nossa maior necessidade foi suprida, que era a nossa reconciliação com o Pai. Quando nós estamos em Jesus, quando Jesus está conosco, nós temos o perdão dos nossos pecados. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, ele supre a nossa necessidade, que é o perdão dos nossos pecados. O pecado, ele gera separação entre nós e Deus. Isaías capítulo de número 59, no versículo 2, diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós para que não nos ouça. Mas Jesus, pelo seu infinito amor, pela sua infinita compaixão e misericórdia para com as nossas vidas, ele nos dá o perdão dos nossos pecados. E dessa forma nós temos não só paz com Deus, mas nós temos a nossa salvação garantida. Que você venha a ter os seus pecados perdoados por Jesus. Eu até convido você nesse momento, seja onde você estiver, se reserve um momento e peça a Deus: Senhor, eu preciso de tanta coisa, eu necessito de tanta coisa, eu tenho dívida para pagar, eu tenho sonhos a serem realizados, eu tenho tanta coisa para fazer e coisas que eu preciso, mas eu reconheço que a minha maior necessidade é o perdão dos meus pecados. E que Deus perdoe, que Jesus perdoe os seus pecados. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.